Vamos dar início então ao nosso culto. Nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos clamar a Deus, pedindo a Ele que esteja nos orientando, nos protegendo e nos guiando nesse momento. Vamos orar então. Eterno Deus, eu louvo ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela graça, Pai, de pertencermos ao Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de cultuar o Teu santo e poderoso nome. Te peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente, nosso coração, para que sejamos edificados pelo Senhor nessa noite. Nos abençoe como igreja do Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palestra que nós vamos fazer hoje, ela tem como ponto principal o culto, o culto reformado, princípios para o culto reformado, fazendo um contraste com o culto à tradição, muito comum nos nossos dias, e a gente vai tentar fazer um paralelo, contrastando o que é um culto reformado e tentar mostrar os erros que existem em se cultuar a tradição ao invés de se cultuar o verdadeiro Deus. Eu estou usando alguma literatura diferente das que eu usei ontem. Eu estou usando esse livro, é uma série da nossa editora, da Cultura Cristã, a Fé Reformada, que chama. Esse é o volume 1, se não me falha a memória, são 4 volumes, esse é o volume de número 1. Estou utilizando esse livro aqui também, Christopher Dawson, A Formação da Cristandade, é da editora Realizações. Esse homem foi professor em Harvard, é muito bom, muito interessante. Ele tem um outro livro, A Formação do Ocidente, também é excelente, sobretudo para quem quer se libertar um pouco das garras da esquerda brasileira. O Dawson é um cara muito bom para escrever. Esse aqui necessariamente ele trata sobre o cristianismo, a formação da cristandade. E um terceiro livro que eu estou utilizando, da editora Fiel, Vivendo para a Glória de Deus, Joel Bick. É um livro também que vai trabalhar sobre o período da Reforma nos 2 primeiros capítulos, e ele vai trabalhar com o calvinismo, em diferentes áreas, em diferentes partes da nossa vida, e todo o livro vai ser pautado para isso, tá? Da mesma forma, vou deixar os livros lá atrás, para os irmãos quiserem anotar o nome, no final do nosso estudo, tá bom? O nosso tópico principal é o culto, então nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo de número 12. Efésios, capítulo 4, o verso de número 12. Efésios 4, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 4, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra serviço que aparece aqui no verso número 12 tem a ver com aquilo que é o cerne da vida cristã, o cerne da vida do cristão, que é o culto a Deus. Serviço, ou serviço que nós devemos para com Deus, é cultuar o seu nome, não é? Essa é a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A segunda pergunta é, uma vez que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que regra Deus nos deu para nos guiar na maneira de o adorar e na maneira de reconhecê-lo, de gozá-lo para sempre? A regra é a Escritura Sagrada. De tal forma que, se o fim principal é a glória de Deus, e a gente expressa isso cultuando a Deus, esse culto ele precisa ser dirigido, esse culto ele precisa ser orientado, esse culto ele precisa ser norteado por alguma coisa fora de nós. E é aqui que a teologia reformada ela se distingue de todas as demais, porque de fato nós temos algo que nos norteará a adorar a Deus. Aliás, uma frase comum dentro do círculo presbiteriano, é de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, A expressão fé aqui denota o ato de crer, mas denota também a expressão daquilo que nós cremos. Então, a Bíblia é a nossa única regra que nos dirige no que nós devemos crer em relação a Deus e a forma como nós devemos cultuar a Deus.
Mas não apenas isso, a Bíblia também é a nossa única regra de prática, ou seja, fazemos aquilo que a Escritura nos manda fazer. Se a Bíblia não nos manda fazer determinada coisa, nós não fazemos. Isso é importante, extremamente importante, nós voltaremos a isso um pouco mais à frente, mas apenas adiantando aqui. É esse tópico, fazemos aquilo que a Bíblia nos manda fazer, que nos distingue da Igreja Luterana. A Igreja Luterana, ela tem como ponto fundamental do seu culto o seguinte princípio, o seguinte lema: aquilo que a Escritura claramente não proíbe, pode ser utilizado no culto público. Aquilo que a Bíblia claramente não proíbe, pode ser praticado no culto público. A Igreja Reformada é o contrário. Aquilo que a Bíblia claramente não me ordena, não pode ser praticado no culto público. Se a Bíblia não me manda fazer, a gente não faz. Tudo bem? Para começarmos então, nós temos ali o nosso primeiro slide, e ali está o capítulo 21 da nossa confissão de fé, a primeira sessão, e tem algumas palavras que estão grifadas lá. Os irmãos podem ler para mim? Bem alto, tem que ler bem alto, que é para pegar aqui no vídeo, tá? Bem alto, os irmãos podem ler para mim, por favor. Aceitável de adorar o verdadeiro Deus, é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. A primeira linha vermelha ali está escrito: o culto ou modo aceitável de adorar é instituído por Ele mesmo. O culto, ele é determinado, ele é dado pelo próprio Deus. Ele é instituído pelo próprio Deus. Isso é extremamente importante, meus irmãos. Quando a gente vai no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus falando com Moisés para construir um tabernáculo, e Deus dá uma ordem direta a Moisés: cuidado para cumprir ou para construir de acordo com o modelo que eu te passei. Moisés não tinha liberdade para construir o tabernáculo de qualquer outro jeito, de qualquer outro modo. Era da forma como Deus havia ordenado que ele deveria fazer. No Antigo Testamento nós vamos encontrar alguns exemplos de pessoas que não seguiram à risca aquilo que Deus havia determinado e colheram malefícios por causa disso. Vamos lembrar aqui primeiro do amigo de Davi, que está vindo trazendo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido roubada pelos filisteus, Davi consegue recuperá-la. Davi agora vem trazendo a Arca, e a Arca vai cair no chão, e Uzá, que é o nome do amigo de Davi, pula com toda a sinceridade do coração, com a maior boa vontade da vida, que a Arca da Aliança está para cair, ele vai, se joga para proteger a Arca e encosta na Arca. O que acontece com ele? Morre. Por que ele morre? Porque a lei ordenara que ninguém poderia tocar na Arca. Não existia nenhum tipo de concessão. Não havia ali a possibilidade, assim, se a arca estiver caindo, você pode encostar. Se a arca estiver em perigo, você pode protegê-la. Se a arca estiver acontecendo alguma coisa com ela, você pode pegá-la pelas mãos, sair correndo com ela. Não, não pode tocar. Não pode tocar, né? Os filhos de Arão, quando eles vão prestar culto a Deus, e eles entram no tabernáculo, só que eles levavam uma lamparina, porque o santo lugar ele era escuro, apesar do candelabro, apesar do menorá aceso, era bem escuro lá. Então eles tinham umas lamparinas, e aquelas lamparinas precisavam de algumas brasas para, obviamente, acendê-las e eles entrarem no santo lugar. Só que a lei deixava de forma muito clara que as brasas ali deveriam ser pegas do altar do holocausto, que ficava do lado de fora do tabernáculo. O que aconteceu? Eles acordaram um belo dia, decidiram fazer uma fogueira lá em qualquer lugar, pegaram daquelas brasas, colocaram nas lamparinas e entraram no santo lugar. O que diz o texto? Levíticos capítulo 10, não é? Um milagre aconteceu ali, porque fogo saiu do altar do lado de fora, passou pela tenda, e aquilo era pano, passou pela tenda, sem queimar a tenda, e matou os dois dentro do tabernáculo. E o texto fala que eles ofereceram
fogo estranho a Deus. O que é o fogo estranho ali? É o fogo que não foi ordenado por Deus, porque o fogo deveria ser de lá do altar do holocausto. Perceba, o culto ele é ordenado pelo próprio Deus. E ele é tão limitado, olha só, ele é tão limitado pela sua vontade revelada, que ele não deve ser adorado. Olha que curioso, segundo as imaginações e invenções dos homens. A Confissão de Fé, quando ela traz esse capítulo, e ela está falando do domingo e do culto que nós devemos prestar a Deus, ela tem como imagem o catolicismo romano, com todas as suas invencionices, com todas as suas relíquias, com todo o paramento da igreja, que acaba conduzindo o fiel à idolatria e não a um culto puro e santo a Deus. Mas isso, meus irmãos, não é algo restrito lá ao passado. Percebemos isso no hoje, no aqui e no agora também. As pessoas inventando modos aceitáveis de adorar a Deus. Modos que tornam o culto mais propício à alegria, às festas, aos pulos, aos gargarejos, aos risos, sem que necessariamente isso seja pautado pela Escritura Sagrada. Então ele não pode ser adorado segundo a imaginação dos homens, a invenção dos homens, ou sugestão de Satanás, ou de qualquer outra forma que não tenha sido prescrita pelas Escrituras Sagradas. Está dando para acompanhar, meus irmãos? Aqui a gente tem que fazer uma distinção entre elementos do culto e entre circunstâncias do culto. Elementos do culto e circunstâncias do culto. A nossa confissão de fé, ela coloca 5 elementos para o culto. 5 elementos. Quais são eles? Pregação da palavra, oração, administração dos sacramentos, cânticos e o levantamento de ofertas. O quarto, aqui ele é questionável no mundo reformado, se isso é de fato um elemento de culto. Mas, normalmente falamos de 5 elementos do culto. Pregação, oração, sacramentos, cânticos e ofertas. Destes 5, 2 são essenciais, sem os quais não há culto. Pregação da palavra e oração. Os outros 3 podem ser realizados ou não. É todo culto que tem sacramento? Não. Bem que poderíamos batizar alguém todo culto, mas infelizmente não acontece. Não é todo culto que nós batizamos. Não é todo culto que celebramos a ceia. Todo culto nós cantamos? Sim, mas necessariamente não precisa ter. Todo culto nós levantamos ofertas e dízimos? Também não. Pode acontecer ou pode não acontecer. Só que não existe um culto sem pregação da palavra. Não existe um culto sem oração. Esses 2 elementos são essenciais. Esses são os elementos. Quais são as circunstâncias? As circunstâncias é a forma como esses elementos são praticados. Nós levantamos ofertas. Qual que é a forma correta de se recolher as ofertas? Nós colocamos o nosso gasofilácio na parte central do templo, que fica mais fácil para os irmãos saírem e virem até aqui. Tem igrejas que tem uma mesa na frente, eu já vi, aí possuem lá uma bandejinha, 2 bandejas, uma de cada lado da mesa, e as pessoas vão até ali e colocam um dízimo em cima. Em algumas igrejas passa-se uma sacola, parece um quadro, do banco, as pessoas vão colocando ali. Em algumas igrejas, já um pouco mais modernas, além da sacolinha, passa a maquininha do cartão de crédito. As pessoas vão passando e vão dando ali. Perceba, um elemento do culto é o recolhimento de dízimos, uma circunstância do culto é a forma como esse dízimo é recolhido. A circunstância aqui a gente não questiona, cada um faz de acordo com o que está previsto, desde que exista ordem, desde que exista decência. A mesma coisa se dá com a música. Nós cantamos hinos do inário, cantamos cânticos congregacionais. O elemento é cânticos. Não existe uma definição bíblica para você cantar hinos do inário, mesmo que não existia inário. Não existe uma definição para você cantar cânticos congregacionais, embora também já existiam salmos e alguns cânticos na igreja primitiva, mas não existe uma ordem direta para qual tipo de cântico seja feito. Deu para entender, meus irmãos? Deu para entender? Então vamos caminhar então. No período da Reforma, nós vamos primeiro falar sobre o culto católico, como que ele funcionava. É o nosso primeiro slide ali. Vamos lá? O culto católico.
como que era e como que funcionava o culto católico. A gente está aqui antes da Reforma Protestante, tá bom? Os irmãos podem ler lá, por favor? A compreensão de culto na Idade Média tardia, como filósofo cresceu, era de que o culto seria um sacrifício. Isso, o culto era um sacrifício. O sacrifício de quem? E esse que é a grande questão. O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. O culto ele era realizado em latim, a língua oficial para os ofícios religiosos. A população não compreendia o que estava acontecendo e existia todo um paramento que era utilizado para tentar de alguma forma doutrinar o povo. Daí que surge vitrais, normalmente com a Via Crucis, normalmente traz imagens para dentro da igreja, para que aquelas imagens pudessem refletir aspectos da fé cristã e a pessoa iletrada, olhando para aqueles elementos, conseguisse vincular alguma passagem da Escritura que ela conhecia. Por isso as imagens elas entraram para dentro da igreja. A missa, como ela era praticada, ela era um momento onde Cristo era novamente oferecido em expiação pelo pecado do povo. É nosso segundo ponto ali, pode ir lá. O sacerdote, ele funcionava dentro desse momento como um mediador entre o adorador e entre Deus. Mesmo porque a pessoa que está ali adorando, supostamente, ela não compreende o que está acontecendo. Ela não tem a percepção do que está acontecendo. Você tem um sacerdote, e o sacerdote está oferecendo, em nome dos adoradores, um culto a Deus. Ele se torna o mediador. E a parte culminante do culto, a parte mais importante do culto, não será a exposição da Escritura, porque não existe exposição, existem homilias prontas, e aquelas homilias elas eram faladas, né, elas eram lidas, e chegava-se ao ponto culminante do culto, que é o terceiro slide. Assim, a missa consistia em um procedimento cultual por parte do sacerdote, com o objetivo de apaziguar a Deus para torná-lo misericordioso e reconciliador. Como que ele fazia isso? Como que ele apaziguava a Deus? Por meio do sacrifício da Eucaristia. Preparando o estudo, eu procurei algum material, eu encontrei um catecismo do Papa Pio XII, e esse documento oficial da Igreja Católica, ainda hoje, é o documento oficial da Igreja Católica, onde que, de forma literal, o documento diz que no sacrifício da missa, Cristo é oferecido, só que não de uma forma sangrenta, mas oferecido pelos pecados do povo. De tal forma que o católico tem a ideia de que no ato da Eucaristia está acontecendo o sacrifício de Cristo, novamente. É como se Cristo morresse em cada momento da missa. Em cada missa, Cristo está sendo entregue pelos pecados. Só que os católicos, tem um padre especial que se coloca como apologeta católico contra os protestantes, e ele fala assim, porque tem um monte de gente ignorante que acha que Jesus está sofrendo de novo. Não, ele não está sofrendo. O sacrifício, ele usa essa expressão, é um sacrifício incruento, é um sacrifício que não tem sangue. Jesus não está sofrendo, mas ele está sendo entregue novamente. O que é ao contrário, as Escrituras, uma vez que o escritor de Hebreus fala que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi entregue de uma vez por todas, não sendo necessário que o sacrifício se repetisse. Não é? Então, esse era o culto medieval antes da Reforma Protestante. Percebam, meus irmãos, era um culto sacrificial, que tinha o sacerdote como mediador entre a igreja, absolutamente alheio do que estava acontecendo, e Deus, o sacerdote, era esse caminho, e o ponto culminante era a Eucaristia, quando Cristo era oferecido às pessoas, só o pão era oferecido às pessoas, e Cristo estaria ali expiando agora o pecado do povo, tá? O pecado do povo. Vamos então continuar. Pois bem,
Diretrizes, então, do que é o culto reformado. Lutero, quando acontece a reforma protestante, Lutero ele vai se preocupar com aspectos sociais, ele tem como centro a doutrina da justificação pela fé, e ele não fará tantas mudanças assim no que concerne ao culto. Aliás, Lutero vai ser acusado disso, que ele não fez tantas mudanças no culto. O culto da igreja luterana naquele período era um culto que guardava muitos dos elementos da igreja católica, muitos, vários. A ideia de Lutero era assim, que esse processo ele ia ser paulatino, para não causar escândalos às pessoas, né, menos sábias, é o que a literatura traz, que talvez não entendesse a mudança radical que poderia existir entre a nova forma de culto e o culto católico. Então nós vamos soltar aqui o culto luterano e vamos direto para o que é a diretriz ou as diretrizes do culto reformado, que é isso que de fato que nos importa, é onde nós nos encontramos como igreja reformada que somos. Só para fazer aqui linkar algo que foi falado ontem, para nós entendermos. Quando a gente fala de reforma, de movimento reformado, nós falamos de 3 momentos. Existe uma reforma de cunho luterana, existe uma reforma por parte de Zwinglio, Bullinger e Calvino, vai tomar a cabeça disso um pouco mais à frente, e uma reforma anabatista, tá bom? Então, quando a gente está falando assim, de movimento reformado, nós estamos falando de um movimento encabeçado primeiramente por Zwinglio, que vai desembocar em Calvino, de Calvino vai se espalhar por toda a Europa, chegar na Inglaterra, na Escócia, vir para as novas terras, chegando na América e por fim consagram aqui no Brasil, no século XIX. Tá bom? É desse movimento que nós somos herdeiros e é desse movimento que nós estamos falando. Então, quais são as diretrizes desse culto reformado? Primeiro, é um culto simples. O que foi tirado das igrejas? Em Zurique, em Berna, em Genebra, nas igrejas suíças, aonde a reforma ela entrou. Primeiro, todo o paramento que existia na igreja. Todo o paramento que existia na igreja. A igreja, ela perdeu aquele aspecto suntuoso que tinha, e o que importava era a reunião dos crentes. Os crentes reunidos, era isso que importava. O culto, ele era extremamente simples. Ele se consistia, basicamente, não é? De oração, leitura da palavra, cântico dos salmos, exposição da palavra, leitura do credo, uma leitura da oração do Senhor, bênção araônica e a bênção apostólica. Basicamente era isso. E por vezes, quando tinha a ministração da ceia do Senhor, a ceia ela era ministrada. Isso porque, embora Calvino entendesse que a ceia deveria ser ministrada em todo domingo, todo primeiro dia da semana, né, o Conselho da cidade de Genebra não autorizou isso. Era celebrada em diferentes momentos. Mas olha lá, um culto simples. E o culto reformado, meus irmãos, ele possui um princípio regulador. Qual que é esse princípio regulador? Está escrito lá. Qual que é? A Escritura é o princípio regulador do culto reformado. É a nossa frase. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não apenas na vida, mas também no culto. Cremos no culto, naquilo que a Bíblia nos manda crer. Fazemos no culto aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Meus irmãos, isso é libertador. A pergunta que todo crente reformado tem que carregar é: onde a Escritura me pede para fazer tal coisa? Onde a Escritura me ordena que eu proceda desse jeito? Onde a Escritura me dirige a fazer isso que eu tenho que fazer? A Escritura é o princípio regulador do culto. Todo culto. Aqui vale algo que é extremamente importante. Normalmente a gente tem a ideia que o momento mais importante do culto é a pregação. De fato, esse é o momento culminante do culto reformado, a exposição do Evangelho. Mas todo culto, ele precisa ser regido pela Escritura. Todo ele. A oração tem que ser bíblica, o cântico tem que ser bíblico, a pregação tem que ser bíblica. Como assim, pastor? A pregação tem que ser bíblica? Já deve ter visto isso, pastor, ou seja lá quem for que seja à frente, ele abre o texto
ele lê o texto, ele não prega o texto e ele fala o que ele quer. Fala 1 hora, 2 horas, as pessoas riem, as pessoas choram, mas elas não foram instruídas na palavra. Não é? A oração tem que ser bíblica, porque eu só posso pedir a Deus coisas lícitas, e para que eu saiba o que é lícito e o que não é, eu preciso conhecer a Escritura para saber o que eu posso pedir para Deus. Os cânticos precisam ser bíblicos, porque senão, meus irmãos, eu vou citar aqui só um exemplo, tá? Um exemplo que eu já dei aqui na igreja algumas vezes, então espero que seja fácil os irmãos identificarem o erro, né, no cântico, né? Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, né? Olha só, bonitinho, eu cansei de cantar isso no tempo de juventude, tocando louvor na igreja, cansei de fazer isso. Mas todo cavaleiro possui um rei, e se Jeová é o meu cavaleiro, significa que eu sou o rei dele. Existe uma inversão radical de valores aqui. Deus é o rei. E olha que eu não posso ser considerado um dos melhores cavaleiros que existem. Não posso. Não posso. Mas compreendem o erro? Se Jeová é o meu cavaleiro, então eu sou o rei. Sou eu que controlo, sou eu que governo, sou eu que domino. E a gente canta essas coisas sem perceber que existe um erro doutrinário aí. Né? Um outro cântico também, né? Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. É um pedido que Moisés fez lá no monte. Me mostra a tua glória. E o que Deus fala com Moisés? Ninguém pode me ver e viver. E é exatamente o pedido de Moisés. Me mostra a tua Shekinah. E eu fico cantando, pedindo para Deus derramar a Shekinah dele sobre mim. Perceba como é que Deus é misericordioso. Por vezes Ele não nos dá aquilo que insanamente a gente pede para Ele. Se o cântico ele não é bíblico, ele não deve ser cantado. Se a oração ela não é bíblica, você não tem que falar o amém no final dela. Se a pregação ela não é bíblica, você tem que se revoltar. Você tem que se levantar contra qualquer tipo de manifestação cultica que não seja dirigida pelo princípio regulador. E o princípio regulador é a Escritura Sagrada, dentro de um culto simples. E dentro de um culto simples, quais os elementos que nós temos? Pregação, oração, sacramentos, cânticos e levantamento de ofertas. Tem unção com óleo? Não tem unção com óleo. Não tem unção com óleo. Tem a oração poderosa para curar todos os enfermos? Não tem a oração forte. Não tem a oração forte. Aliás, em algumas denominações, se você fizer a oração forte no início do culto, as pessoas vão na frente, recebem a oração e vão embora. Elas não ficam para ouvir a pregação do Evangelho, porque o ponto culminante do culto não é a exposição do Evangelho, mas a oração que a salvará. Segundo ponto, vamos lá? Segunda diretriz do culto reformado: a administração correta dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina por meio da palavra. Aqui, meus irmãos, tem um ponto que é extremamente importante. A ceia do Senhor foi o ponto divergente entre os reformadores. Esse é o ponto mais importante que causou divisão, de fato, de verdade, dentro dos reformadores. Lutero, por exemplo, ele falava que ele participaria da ceia junto com os romanistas, os católicos, de forma muito mais pacífica do que ele participaria da ceia com os outros protestantes. Por que isso? Qual que é a doutrina católica da Eucaristia ou da ceia do Senhor? O ponto culminante da doutrina é a transubstanciação. Pela, a expressão que é utilizada, pela consagração, os elementos pão e vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Esse é o milagre da transubstanciação. Parece pão, mas não é pão, é carne. Parece vinho, mas não é vinho, é sangue. É por isso que em cada missa Cristo está sendo oferecido, porque dentro da concepção católica o corpo está lá. O sangue está lá. E eles estão ali para fazer expiação pelo pecado do povo, daqueles que participam. Lutero não consegue romper com isso. Por isso a doutrina da Igreja Luterana, vinda de Lutero, obviamente, é da consubstanciação. Parece diferente, mas é quase a mesma coisa. Lutero vai dizer que os elementos eles não se transformam. O pão é pão,
o vinho é vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo estão em, com e sob os elementos. Ele usa as 3 preposições. O corpo e o sangue de Cristo estão em, então está lá no pão, o corpo está no pão, está com o pão, ele acompanha o pão, e ele está envolvendo o pão, está sobre o pão. De tal forma que quando a pessoa, ela pega e participa da ceia, ela come a carne de Cristo. Embora ela esteja comendo pão. Quando ela bebe o sangue de Cristo, embora ela esteja bebendo vinho. Deu para notar uma pequena diferença? Para o católico é assim, ele está comendo carne e ele está bebendo sangue. O luterano, ele está comendo pão, mas é carne. Ele está bebendo vinho, mas é sangue. É quase a mesma coisa. Pequena nuance, mas é quase a mesma coisa. Tá? É quase a mesma coisa. E de onde que Lutero tira isso, meus irmãos? Existe um conceito chamado conceito de ubiquidade. Quando a gente está estudando Cristologia, nós vamos estudar um ponto específico que é a relação que existe entre as duas naturezas de Cristo. Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Isso ficava muito claro enquanto Cristo estava encarnado na terra. Estava lá a natureza humana de Jesus. As pessoas viam, as pessoas tocavam, as pessoas andavam, as pessoas conversavam com o Senhor Jesus. Tudo bem. Por vezes ele manifestou de forma clara a sua divindade. Ele anda por sobre o mar, ele faz milagres, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, ele cura as enfermidades, ele sabe o que vai se passar no futuro, ele conhece a mente e o coração das pessoas, ele manifesta a sua divindade. Mas, e quando Jesus ele morre e ressuscita? Como que essas duas naturezas estão hoje, aqui, agora? É daí que o luterano ele cria um conceito de ubiquidade. Cristo, quando ele é ascendido aos céus, a natureza humana e a natureza divina, elas se fundem de tal forma que a natureza humana de Jesus ela é divinizada. É por isso que dentro da concepção católica, embora Cristo esteja no céu, ele pode corporalmente estar em todas as igrejas. E onde especificamente ele vai estar na igreja? No sacramento. Então, no pão temos o corpo de Cristo. Embora ele esteja lá, o corpo de Cristo dele foi divinizado, então a matéria pode estar em vários locais ao mesmo tempo, a sua onipresença. Então ela estará aonde o sacramento esteja sendo administrado, no pão e no vinho. No pão e no vinho. A Igreja Reformada crê em algo completamente diferente disso, né? A natureza humana continua sendo humana, a natureza divina continua sendo divina, ligada pela pessoa do Logos, né? A pessoa de Cristo. Onde Cristo está agora? O credo apostólico nos responde. E Jesus, quando ele subiu ao céu, ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Onde Jesus está agora? No céu. Lá. Somente lá. Ele está à destra de Deus. Somente lá. A doutrina católica, então, a doutrina da transubstanciação. A doutrina luterana da consubstanciação. Zwinglio, ele vai para um extremo oposto. Ele vai dizer, e os anabatistas vão puxar isso dele, né, e defendem isso até hoje as igrejas batistas, que na hora do sacramento existe um memorial. A ceia ela é realizada para que os benefícios do sacrifício de Cristo sejam lembrados ao povo. E o povo possa lembrar do que aconteceu, recordar do sacrifício, recordar dos benefícios da cruz do Calvário. Só que Jesus não está presente. Ele não está presente nos elementos. O pão é pão, o vinho é vinho, continua sendo pão e continua sendo vinho. E aquilo ali é apenas uma representação, apenas um memorial. A expressão básica é: faremos isso em memória dele. Em memória dele. Enquanto Lutero fundamentava a sua teologia na frase do Senhor Jesus: isso é o meu corpo oferecido por vós, isto é o meu sangue derramado em favor de vós, não é? Em favor de vós. Calvino vem aqui então criar um meio termo em relação a isso. Perceba,
Vou deixar os católicos de lado com a transubstanciação, vou falar de Lutero. Lutero dizia que o pão é carne, ou tem elementos da carne de Cristo, o vinho tem elementos do sangue de Cristo. Zwinglio diz que não, é tudo uma memória. Pão é pão, suco é suco, vinho é vinho, e o que é apresentado é apenas um memorial. Calvino se coloca no meio, dizendo que o pão é pão, o vinho é vinho, mas Cristo está presente, não nos elementos, mas em toda a instituição da ceia. Ele está espiritualmente presente entre nós. Ele está espiritualmente presente entre nós. De tal forma que quando celebramos a ceia na presença de Cristo. Do Cristo exaltado, representado por seu Espírito, e entendamos aqui o Espírito como sendo o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que representa o próprio Cristo entre nós. Tá bom? A verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem como marca distintiva fiel exposição da palavra e a administração correta dos sacramentos. E como que isso se dá, meus irmãos? De forma muito simples. E ali nós vamos fazer uma ligação entre o exercício fiel da disciplina e essa administração correta dos sacramentos. Eu não sei se você já viu alguma propaganda. Eu já ouvi carros de rua passando, fazendo essa propaganda, já ouvi no rádio também, não sei se você já ouviu. A propaganda é assim: hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, então venha participar conosco, não importa se você é católica, espírita, ateu, evangélico, venha para a igreja X e participe da ceia do Senhor. Ou então na televisão, o pastor está lá falando, e ele vira e fala assim: nós vamos agora celebrar a ceia, pega aí na sua casa um pedacinho de pão, um pedacinho de suco e participe da ceia conosco. Como assim? Não existe nenhum tipo de norma que regula quem pode e quem não pode? De quem deve e quem não deve? Qualquer um, visto que a ceia é um sacramento para aqueles que têm uma aliança com Deus. Significa que quando eu faço um convite ao espírita, ao católico, ao ateu, ao muçulmano, eles estão em aliança comigo? Porque a ceia, ela é a celebração da comunidade da fé. O elemento mais importante é a presença de Cristo espiritualmente entre nós, mas a celebração de que nós, como igreja, pertencemos ao corpo dele. E o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos dele. E o ápice disso é a ceia. Os filhos de Deus participam desse momento. O incrédulo não. Mas quando eu convido o incrédulo para participar, sem que ele faça nenhum tipo de juízo sobre si, me parece ser uma contradição em relação ao que a Escritura própria nos diz. Que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, o elemento essencial da igreja, que é a administração dos sacramentos, também deve ser regida pela Escritura. Por quê? Pela Escritura, o nosso pecado ele é acusado, o nosso pecado ele é colocado à mostra, e nós agora, a partir da Escritura, pedimos perdão a Deus pelos nossos erros e pecados. E aqueles que são contumazes na prática do pecado, são colocados à parte da ceia. Aliás, a pior coisa que pode acontecer com um crente é ele ser impedido de comungar. Meus irmãos, isso é sério, isso é mais do que deixar de pegar um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco de vinho. É você ser contado como um incrédulo. É ser contado como alguém que não faz parte da aliança. Isso é extremamente sério isso. Extremamente sério. A igreja, a verdadeira igreja, então ela, a partir da pregação do Evangelho, ela administra corretamente os sacramentos e ela disciplina aqueles que não pertencem à aliança, aqueles que não pertencem ao povo de Deus. E o terceiro elemento ali, o terceiro princípio do culto reformado, vai ser, olha só que curioso, o que está lá? Os cânticos congregacionais. Os cânticos congregacionais. Na igreja primitiva, a igreja cantava. Nós temos alguns pontos ou alguns textos da Escritura que são identificados por alguns estudiosos como sendo cânticos primitivos.
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado, né? Pregado entre os gentios, recebido na glória. Um cântico primitivo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Uma expressão de um cântico primitivo. E esses cânticos eram entoados pela congregação. Aliás, quando a gente está no quarto século, né, quarto século, 300 e pouquinhos ali, existe um registro do primeiro momento onde crianças apresentavam a Deus, cânticos a Deus, lá no início do quarto século. Só que quando a igreja ela se transforma na religião oficial do império, olha o problema que a igreja tem agora. Ela vai receber nos seus cultos o imperador. Ela vai receber nos seus cultos a alta corte. Então a igreja, ela deixa de ser uma igreja simples, onde os membros, normalmente escravos, pessoas simples, se reuniam, para receber agora as pessoas ricas e poderosas. Obviamente, não pode ser qualquer igreja, qualquer tipo de momento para receber essas pessoas. Basta a gente fazer o seguinte, e é errado esse tipo de pensamento, meus irmãos, nós pensemos assim, rapidamente, tá? O Temer decide visitar a Igreja Presbiteriana Memorial. E a gente recebe aqui um documento que a gente vai receber o presidente da República. Não é nem pelo Temer, podia ser o Lula, podia ser a Dilma, nós receberemos uma instituição. Qual que é a instituição? Presidência da República. Qual que seria a nossa discussão? Vamos reformar os bancos. Vamos derrubar um muro e vamos fazer um mais bonito. Vamos fazer as obras que a gente precisa fazer. Onde tem dinheiro, não tem dinheiro. Vamos, se vira, a gente faz. Por quê? Nós vamos receber uma autoridade. Estou dizendo que esse pensamento seja errado no sentido de que você não tem que fazer isso, meus irmãos. Tem autoridade, toda autoridade instituída por Deus. Tá? A gente não pode achar que essas pessoas são mais importantes do que um povo simples que vem, um povo simples que de fato nos sustenta todo dia com os dízimos e as ofertas deles lá. Mas o receber a autoridade cria esse tipo de situação, não é? Cria esse tipo de situação. A igreja ali agora reunida, ela vai receber os imperadores, ela vai receber a corte. Então o que ela faz? Ela simplesmente se torna uma igreja suntuosa. Ela vai perdendo a sua simplicidade. E uma parte dessa perda de simplicidade se manifesta nos cânticos que são celebrados no meio da comunidade. Esses cânticos começaram a ficar cada vez mais a cargo de corais. Porque os cânticos eles começaram a ficar tão engessados, com tantos arranjos, com tantas divisões de vozes, que o povo simples não conseguia cantar mais. Isso se dá no ápice com o cântico gregoriano que acontecia dentro da igreja, que além de ser numa língua que o povo não entendia, era restrito a um grupo de sacerdotes, aliás, homens que imitavam mulheres cantando, em grande parte, e o povo simplesmente assistia, simplesmente sentado, não entendia o que era pregado, porque não era na língua deles, não entendia o que era cantado, porque não era na língua deles, e eles também não podiam cantar. A reforma, de certa forma, ela rompe com isso. Lutero mantém os corais das igrejas. Mas a partir de Zwinglio e de Calvino, o foco do culto reformado é a pregação do Evangelho e a congregação cantando. Uma das práticas mais importantes de Lutero foi fazer a métrica de salmos. Os salmos mesmo que nós encontramos, os 150, não foi os 150 salmos, foram alguns salmos que ele fez, a métrica, para que o povo pudesse, a partir daquilo, cantar dentro das igrejas. Entende por que o pastor fica pegando no pé dos irmãos? Não tem que cantar, meus irmãos, tem que cantar, meus irmãos, tem que cantar, meus irmãos. É porque esse é o cerne do que é o culto reformado. A comunidade cantando. Participei de um culto uma vez, foi tão marcante para mim que eu não me esqueço. Eu era seminarista na época. Cheguei na igreja, fizeram uma leitura bíblica. O dirigente fez a leitura bíblica. E a gente sentava. Aí depois ele passou a palavra para o coral cantar. O coral cantou 2 hinos. Aí ele fez uma oração. Quem fez a oração foi o próprio dirigente.
Depois, ele convidou a esposa dele que estava presente para cantar. Ela cantou mais 2 hinos. Depois que ela cantou mais 2 hinos, ela chamaram o coral para cantar de novo. O coral cantou mais 2 hinos. Aí ele abriu o texto e pregou o texto. Me lembro que eu estava com a minha Bíblia, uma Bíblia de estudo, e o sermão do seminário, o sermão do pastor que estava pregando estava anotado na minha Bíblia. Ele pregou a nota de rodapé que tem na Bíblia. O estudo que estava lá, os 3 pontos dele estavam lá. Ele pregou. Estava com a Bíblia no dia, eu nem costumo levar essas Bíblias, estava com ela no dia, estava lá os 3 pontinhos dele. Quando ele foi encerrar o culto, sabe o que ele fez? Chamou a esposa dele para cantar de novo. Ficamos lá sentados 1h30, e a igreja não participou do culto. Era mais fácil você ter cobrado o ingresso na porta, né? Você vai assistir alguma coisa, você cobra, você paga, sei lá. Culto é congregacional. É por isso que a igreja lê a Bíblia. É por isso que a igreja presta atenção na oração para falar o amém. É por isso que a igreja canta. Porque o culto ele é congregacional. Ele não pode ser restrito a um grupo de especiais e de iluminados. É a igreja que canta. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem? Vamos ao nosso terceiro slide, vai ser o último ali. O último. Nós vamos trabalhar agora com o que é, colocando lá em cima a centralidade do culto, mas não apenas a centralidade do culto, a centralidade de toda a vida cristã. Está meio pequenininho ali, mas acho que vai dar para ler. Eu estou trabalhando com 5 solas. Quero salientar que os solas, eles não estavam na Reforma Protestante. Você não encontra os 5 solas escritos por nenhum reformador, por nenhum deles. Essa descrição em 5 solas, ela tem aí pouco mais de 50 anos. Mas foi uma maneira de tentar reunir os temas mais importantes da Reforma Protestante. Então criaram esses 5 solas, tá bom? Falo isso porque a gente tem a ideia de pensar que esses são os fundamentos da Reforma, então a gente vai ler isso em Calvino, a gente vai ler isso em Lutero, e não existe isso lá, tá bom? Não existe, tá bom? Eu estou fazendo um contraste ali, dá para perceber, entre a fé protestante, e aí é o que é comum à fé protestante, e entre a fé católica. Eu não coloquei uma quarta coluna ali, mas à medida que formos falando, nós vamos enunciando o que seria na igreja contemporânea, tá bom? Os mesmos elementos, como que eles se dariam na igreja contemporânea. E eles estão de forma vertical. Vamos lá então. Primeiro, a relação do homem e Deus. O fundamento de autoridade. Fundamento de autoridade. Da igreja protestante, o que é? Somente a Escritura. O que tem poder para condicionar a minha consciência? Somente a Escritura. Somente Deus falando pela Escritura. Somente Deus falando pela Escritura. É o que Lutero vai falar na dieta de Worms, quando é colocado diante dele todos os documentos e ele está ali correndo o risco de ser condenado à morte. E o Carrasco lhe pergunta, aliás, o Carrasco está do lado dele, tem um cardeal católico, e o cardeal lhe pergunta se ele havia escrito aquelas coisas. Ele fala que sim, e depois o cardeal, você continua sustentando o que você escreveu? Aí o Lutero, depois de uma noite de conflitos, ele responde: estou disposto a negar tudo quanto ensinei e escrevi, se me provarem pela Escritura que eu estou errado. Se não estiver de acordo com a Escritura, porque aquilo que condiciona a nossa vida, que dirige a nossa vida, que dirige uma igreja é a Escritura. Tá? A Escritura. Em contraponto, como é no catolicismo, era assim, continua sendo assim. Está lá a Escritura e a tradição. A Escritura e a tradição. Aliás, falta um terceiro elemento ali, que é a infabilidade papal. É a tríade de autoridade dentro do catolicismo. A Escritura, a tradição da igreja e a infabilidade papal. Aquilo que não se encontra na Escritura, se existe na tradição, é normativo. Se não existe na Escritura nem na tradição, qualquer Papa pode criar a qualquer tempo. Porque o Papa, falando ex cátedra, no seu ofício de Papa,
É o próprio Cristo falando. É assim que os católicos imaginam até hoje. Como é na igreja contemporânea? Qual que é o princípio de autoridade da igreja contemporânea? Perceba, meus irmãos, não é a tradição, mas também não é a Bíblia. É a experiência e novas revelações. Você conversa hoje com alguém que acha que tem novas revelações e em algum momento da discussão ele vai negar a Bíblia. Porque ele vai virar para você e você vai lá nos textos óbvios que falam que não existem mais revelações, né? Gálatas 1, 8 e 9, Hebreus 1, de 1 a 4, Apocalipse 22, verso 19, e outros textos que existem. Aí quando ele se vê sem saída, ele vira para você e fala assim: a letra mata e o Espírito vivifica. Ele tenta utilizar a própria Bíblia para falar assim que a Bíblia não vale nada. Porque se por lei que mata, ele entende que eu não posso utilizar a Bíblia para falar que não existe nova revelação, então eu tenho que abandonar a Escritura. E se eu abandonar a Escritura, o princípio de autoridade se torna a minha experiência e aquilo que Deus fala comigo. E aí é subjetivismo. Eu perco o norte. Eu perco o padrão pelo qual eu julgo se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade. E aí que está o grande problema, né? Se Deus falou com fulano e não falou comigo, quem é? Eu não posso falar que ele está errado, foi o que Deus está falando com ele. Agora, se eu tenho algo objetivo, um texto bíblico, e o irmão interpreta de um jeito e eu interpreto do outro, então agora a gente senta e vamos tentar chegar a um denominador comum. Como seres racionais, vamos estudar o texto e pedir a Deus que nos ilumine e nos guie pela verdade, e Deus pela Escritura nos guiará e chegaremos ao consenso. Tá bom? Segundo ponto lá, o homem em direção a Deus. Como o homem vai em direção a Deus? No mundo protestante é somente pela fé. Nada mais do que a fé. Fé aqui, meus irmãos, não é um fideísmo, não é o crer pelo crer, não é o acreditar pelo acreditar. Nós somos chamados a ter um conjunto de doutrinas a partir dos quais nós nos relacionamos com Deus. Sobretudo naquilo que é essencial. O que é o Evangelho? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões. Quando eu sou chamado a crer, quando você é chamado a crer, somos chamados a crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que por essa expressão, por esse versículo, nós temos conteúdo de fé. Deus enviou. Deus enviou alguém. Esse alguém fez alguma coisa. Me é requerido algo para que, cumprindo esse algo, eu tenha vida. Isso aqui você expande em toda a teologia. Deus, Cristo, soteriologia, vida eterna. Somos chamados a crer em um conteúdo. Não é simplesmente no ato de crer. Uma criança, ela acredita no Papai Noel. Nem por isso ele existe. Nós somos chamados a crer em um fato histórico, em um conteúdo. É por isso que a expressão normalmente utilizada, né? Você não tem fé não, meu irmão? Se a Escritura não me autoriza a crer naquilo, eu não posso crer. Porque a Escritura é a nossa única regra de fé. E nossa única regra de prática. Como é que é dentro do catolicismo? Lá é fé e obras. Como que eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono com Deus porque eu creio, mas eu também preciso praticar obras. Para quê? Para que eu possa receber o favor divino. Eu preciso de fé e eu preciso de obras. Terceiro elemento, Deus em direção ao homem. Primeiro é o homem em direção a Deus, somente pela fé. Deus em direção ao homem, qual que é o fundamento de Deus vir na direção do ser humano? Apenas um: graça. Somente a graça. Nada mais do que a graça. Porque Deus não encontra em toda a sua obra criada um único elemento que justifique a sua bondade, a sua misericórdia ou o seu amor. É por graça. Imerecida graça. Gratuita graça. Curioso que Paulo, em alguns textos, ele faz um joguinho com as palavras, né? Ele gratuitamente foi agraciado.
porque é assim que Deus se relaciona conosco. No catolicismo, como é que era? Graça e méritos, né? Graça e méritos. Tá lá, eu repeti as palavras fé e obras, mas é graça e méritos, não é? As pessoas, elas entendiam que elas precisavam fazer alguma coisa para merecer o favor divino. Isso antes da reforma, meus irmãos. Hoje ainda está pior. Ali, vou pegar só a expressão que eu coloquei mesmo, fé e as obras. Hoje as pessoas, elas acham que Deus se relaciona com elas por meio somente das obras. Então não é fé e obras, mas fé nas obras. Você vê que eu mudei aqui para uma preposição, tirei os artigos e coloquei uma preposição e mudo tudo. Não é fé e obras, mas é fé nas obras. Porque a partir do momento, e esse é o mundo contemporâneo, que eu faço alguma coisa, Deus ele é obrigado a me dar a contrapartida. Porque o adorador agora vai determinar. O adorador agora vai dizer que Deus tem que fazer daquele jeito. É fé, não em Deus, é fé nas obras. É por isso que o sujeito compra a garrafinha de água abençoada. Porque ele tem fé não que Deus vai abençoar, ele tem fé na obra que ele está realizando. Ele está comprando a garrafinha abençoada. Ou ele está comprando o santinho, ou ele está comprando a medalhinha. É fé na obra. Por fim, a mediação, né, ponto 2, a mediação entre Deus e o homem. Os protestantes, somente Cristo. Ninguém mais do que Cristo é o mediador. Dos católicos, primeiro que está lá na lista, qual que é? A igreja. O primeiro mediador é a igreja. É a igreja que media toda a adoração da pessoa com Deus. E aqui, meus irmãos, tem uma distinção radical entre... A gente vê muitos católicos hoje com a Bíblia, não é? O católico está andando com a Bíblia, o católico está lendo a Bíblia, triste engano. Eles andam com a Bíblia, mas eles não têm autorização para chegarem a outra conclusão que não seja a conclusão da igreja. Porque dentro do sistema católico funciona assim: quem interpreta o texto é a igreja. Então o texto significa o que a igreja quer que ele signifique. Pastor, mas de certa forma a gente não tem o mesmo princípio? Não. Vale aqui dizer algo. Nós, como protestantes, também ensinamos que um membro da igreja não tem o direito de interpretar por ele a Escritura. Você tem livre acesso ao texto. Você tem livre exame. Você tem livre capacidade e autorização para ler o texto, não para interpretá-lo. Mas também não é a igreja que interpreta o texto. Quem interpreta a Escritura é a própria Escritura. É a Escritura que interpreta a Escritura. E a partir da Escritura, nós vamos construindo aquilo que nós queremos a respeito de Deus. A nossa confissão de fé traz basicamente assim: um texto obscuro, ele é esclarecido por outro texto. Uma frase, ou um princípio elementar de hermenêutica: se eu tenho apenas um texto para sustentar o que eu estou sustentando, possivelmente eu não tenho nem aquele texto. Porque a Escritura interpreta a própria Escritura. Escritura interpretando a própria Escritura. Isso é extremamente importante, meus irmãos. Extremamente importante. Tá bom? No mundo contemporâneo, existem algumas pessoas que se acham as donas da verdade. E o que elas dizem do texto passa a ser o que é a verdade. Não é nem a igreja que interpreta mais o texto como fiel. É o líder que interpreta e passa a ser aquilo. E, infelizmente, é o mundo que nós vivemos. Por fim, a finalidade da vida e do culto: a glória de Deus. A glória de Deus. No catolicismo, Deus, os santos e a hierarquia da igreja. Deus, os santos e a hierarquia da igreja. O culto protestante, ele tem como finalidade, perceba que tem um círculo aqui. Pela Escritura, a minha fé é fortalecida na graça de Deus. Essa graça é mediada por Cristo, que me leva a glorificar a Deus. E essa glorificação me leva a conhecê-lo mais pela Escritura. E você entra num ciclo.
de leitura, fé, graça, Cristo, glória a Deus. E você então manifesta de forma cultica o serviço que Deus requer de mim e de você. Uma igreja reformada é uma igreja guiada pela palavra, é uma igreja que administra corretamente os sacramentos, é uma igreja que exercita a disciplina e que vive para a glória de Deus. Tudo bem? Alguma pergunta? A Adriana hoje veio diferente, ela anotou o horário no papelzinho, está me mostrando. Ela veio diferente. Alguma pergunta? Pastor, oi. Não sei se está dentro aí do contexto que você está falando, mas voltando ali com relação à ceia, um tempo atrás eu estava até conversando com meu pai, e uma prática que na minha adolescência, logo quando eu fiz ali a curso de fé, eu lembro assim, que às vezes eu cometei alguma coisa e assim, passar no nosso hoje Santa Ceia. Eu nem vou mais, não vou na igreja, porque isso foi assim, né? Pelo menos ali no meu grupo ali, sempre tinha um que falou assim, não veio Santa Ceia, não veio, aconteceu alguma coisa. Foi passando o tempo e naquela época que eu fiz a confissão de fé, eu fiz, vamos falar assim, induzido porque os meus amigos também fizeram. E quando eu realmente aceitei a Cristo, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, isso ficou assim, batendo na minha cabeça, e eu cheguei para o meu pai, disse, pai, mas eu fiz tanto isso, tal, na minha adolescência, eu queria entender, assim, o que acontece, assim, quando, se isso é correto ou não, porque então eu vinha com aquilo da minha adolescência, eu fiquei um tempo fora da presença do Senhor, 10 anos. Quando eu voltei, logo que eu converti, participei da primeira ceia, eu pensei assim, o que acontecia? Por que isso? É certo fazer isso ou não? E a gente, lendo a Bíblia assim, naquele momento, a gente chegou a uma conclusão, eu queria saber disso assim. Ele falou assim, que isso não era correto porque era como se eu estivesse anulando o sacrifício de Cristo. Ou seja, eu não participando da ceia, eu estaria anulando o sacrifício de Cristo. Então, o que é o correto para o cristão é ele realmente se examinar e ali pedir perdão ao Senhor. Mas é uma coisa que ficou assim, porque eu falei assim, mas o cara que na hora ali que ele está examinando, só porque ele precisa participar da ceia, é uma coisa assim que ficou meio, sabe, na minha cabeça, assim, eu queria falar sobre. Seu pai está certo. O apóstolo Paulo ele fala, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Essa é a sequência, examine-se e assim coma e beba do cálice. A ceia ela é um momento propício para nós reconhecermos o nosso pecado e clamarmos a Deus por perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça, não é? Deus pediu perdão com arrependimento no coração, Deus perdoou. E o símbolo desse perdão que eu recebi de Deus é o fato de ter essa aliança com Ele. E eu expresso essa aliança por meio da ceia do Senhor. Então, o crente ele não deve faltar à ceia porque ele cometeu algum pecado. Ele deve pedir perdão pelo seu pecado e participar da ceia. Aliás, o culto de ceia, estranho, né? Faço um culto de ceia, mas um culto onde se celebra a ceia, deveria ser o culto onde a igreja deveria vir e deveria mais se preocupar em pedir perdão a Deus para participar daquele momento. Infelizmente, as pessoas têm a triste ideia de que, fugindo da ceia, elas fugiriam do castigo de Deus. A consequência do pecado é perdição. O escritor de Hebreus diz que aquele que vive na prática contumaz do pecado, para ele não resta sacrifício. Então não adianta eu fugir da ceia, eu não vou participar da ceia, porque é um pecado participar da ceia em pecado. Você só está agregando mais um pecado, você já está em pecado. Tem que resolver o pecado, pedindo perdão a Deus e participando daquele momento. Existe um outro problema. Quando a pessoa ela abre mão de participar da ceia, ela assume uma responsabilidade que não lhe cabe. Só existe um tribunal que pode
me tirar da participação da ceia. É a autoridade eclesiástica constituída, quer seja no sistema congregacional como a Igreja Batista, é só quando a comunidade está reunida em assembleia para a disciplina, me colocando à parte, que me autoriza a não participar. Ou numa igreja presbiteriana, como acontece dentro de um conselho, é o conselho me impondo a disciplina e eu ficando à parte da ceia do Senhor. É a autoridade eclesiástica que tem autoridade para isso. Eu não tenho. Quando eu deixo de participar da ceia, eu assumo uma posição que não me pertence. E ela não me pertence porque eu não fui eleito para aquilo. Ela não me pertence porque Cristo não me designou para aquilo. Não é? Então o crente, qual que é a postura correta? Ele reconhece o seu pecado, ele pede perdão a Deus e ele participa. Ah, mas se ele participa estando em pecado? Se ele pediu perdão da boca para fora? Aí, meu irmão, aí é o problema. Aí é o problema. Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele colherá. Por isso esse momento, de confessar o pecado é extremamente importante. Porque para confessar o pecado, eu preciso primeiro reconhecer que eu cometi um pecado e ter a disposição do coração de não cometê-lo mais. E pedir a Deus que me ajude, que me liberte daquilo e que me faça ser uma nova criatura. E participar desse momento. Isso é importante. Ceia é um dos momentos mais cruciais que existe dentro da comunidade da fé. Tudo bem? Só para concluir, o que eu percebi nesse tempo, olhando para trás, o que aconteceu comigo na adolescência, o que é ensinar, então, ou seja, gerava-se um temor de medo, não de zelo com as coisas de Deus, mas um temor de ser ali castigado por Deus, aquela coisa toda assim. E logo depois da minha conversão, já era justamente isso, o zelo, assim, e justamente o arrependimento que me fazia apto a estar ali participando, confessando meu pecado. Então, que era a diferença, mas eu tinha na minha cabeça, por ter ficado um tempo distante, das coisas assim de Deus, participando da igreja, quando eu voltei, eu fiquei com isso assim, o que eu faço? Eu participo, se eu cometi um pecado, você acha que não, eu participo. Só que aí o irmão colocou um detalhe que é importante, e a gente percebe aí a misericórdia de Deus. O irmão diz assim que participou da ceia por um período de tempo enquanto não era convertido. Então, mesmo pedindo perdão ali pelos pecados, como não havia conversão, não há perdão de pecado. Não há perdão de pecado. Então, também não era o ato de pedir perdão que solucionaria o problema. O que soluciona o problema é a conversão, de fato. O que aconteceu na frente. Eu percebo como é que Deus é misericordioso, porque Paulo fala em Coríntios, capítulo 11, que havia pessoas dentro da comunidade que dormiam, literalmente ali, morriam, porque participavam de forma indigna da ceia. Naquele momento. E Deus deu oportunidade, Deus deu graça, e Deus vai caminhando. Mas uma pergunta, meus irmãos? Meus irmãos, é corrido mesmo, tá? É muita informação, muita coisa, tem que ir fazendo assim, porque senão a gente não chega no final, tá bom? Vamos nos colocar em pé, então nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pois não. Gostaria de pedir oração, meu sobrinho tem um ano para cabeça. Hoje, qual o nome dele? Lucas. E meu cunhado José também está mal. Tá, José Cleto. Eterno Deus, te louvo, ó Pai, por esse momento que nós passamos aqui na tua casa, pelo Senhor, ó Deus, ter trabalhado, creio eu, por meio desse estudo, para fortalecer um pouco mais, ó Deus, a nossa fé, a centralidade, ó Deus, da tua palavra em todo o culto, em toda a nossa vida. O Senhor nos fortaleça em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor também a vida do Lucas, a vida do José Cleto, que o Senhor possa abençoá-los, levando cura e restauração, e isso para a glória do teu santo nome. Amém. Nos prepare, Deus, para o restante da semana, nos leve em paz, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, meus irmãos. Eu vou colocar lá atrás os livros, se vocês quiserem dar uma olhadinha.